Olá, alunos! Tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Nesse vídeo, vamos dar continuidade ao estudo da eletrodinâmica. Vamos falar nesse vídeo sobre os efeitos da corrente elétrica. Vamos falar também sobre as DDPs, trabalho, energia e potência elétrica. Como sabemos, a corrente elétrica, ao passar por um determinado condutor, dependendo da sua natureza e também da intensidade da corrente, pode produzir diferentes efeitos, nos quais vamos falar a seguir. Um dos efeitos produzidos pela corrente elétrica é o efeito magnético, pois quando o condutor é percorrido por uma corrente elétrica, produz em suas proximidades um campo magnético. Esse fenômeno é facilmente comprovado pela deflexão da agulha imantada da bússola. A corrente ela age sobre a bússola da mesma forma que o ímã, ou seja, a corrente elétrica produz um efeito magnético. A agulha de uma bússola ela movimenta-se quando colocada próxima de um fio com corrente elétrica, devido a outro campo magnético ao redor do fio. O movimento da agulha é uma indicação da ação de uma força, ou seja, outro campo magnético sobre a mesma, atuando na direção perpendicular do fio quando existe uma corrente elétrica. Outro efeito produzido pela corrente elétrica é o efeito Joule, ou também conhecido como efeito térmico, que constitui no aquecimento do condutor provocado pela colisão dos elétrons livres com os átomos. Esse efeito ele é aplicado em aparelhos que produzem calor, como por exemplo aquecedores elétricos, como chuveiros, torneiras e ferros elétricos. Apesar de desempenhar algumas funções diferentes, esses dispositivos têm algo em comum, pois eles são dotados de uma resistência que, se percorrida pela corrente elétrica, produz grande quantidade de calor. Como o efeito Joule está relacionado com a quantidade de calor que é dissipada pela corrente elétrica, a unidade de medida dessa grandeza é o Joule, de acordo com o Sistema Internacional de Medidas, mas também é comum se utilizar a unidade de calorias em alguns contextos. Outro efeito da corrente elétrica é o efeito químico. Quando se faz passar uma corrente elétrica por uma solução de ácido sulfúrico em água, por exemplo, observa-se que da solução se desprende oxigênio do hidrogênio. Assim, a corrente produz uma ação química nos elementos que constituem a solução. Então, quando uma corrente elétrica atravessa uma solução iônica, ocorre a eletrólise, ocasionando o movimento de íons negativos e positivos, respectivamente, para os ânions e o catódico. Esse efeito é aplicado na galvanização de metais, como a cromeação, a prateação e a niquelação. Outro efeito da corrente elétrica é o efeito luminoso. Quando a corrente ultrapassa um gás sob baixa pressão, ocorre a emissão de luz. Esse efeito é aplicado nas lâmpadas fluorescentes e também nas lâmpadas de vapor de sódio. Então, a corrente elétrica ela pode sim produzir luz. Trata-se, portanto, da conversão de energia elétrica em energia radiante, ou seja, ondas eletromagnéticas de comprimento de onda muito curto. A quantidade de energia elétrica que se converte em luz, isso se o processo ocorrer pela presença de uma resistência, pode ser calculada pela lei de Joule. Existem muitas formas de se obter luz a partir de energia elétrica. A mais simples e mais tradicional é aquecer um filamento de filamentos de lâmpadas incandescentes dentro de um bulbo do qual se tenha tirado o ar. A ausência do oxigênio é importante, pois ele atacaria o metal ao qual aquecer, provocando sua queima. Essa luz também pode ser produzida pela circulação de uma corrente através de um gás em condições especiais, como ocorre com as lâmpadas fluorescentes e eletrônicas. Nelas, o gás se torna um condutor pela aplicação de uma alta tensão no processo denominado de ionização, com o qual se passa a emitir luz. Outra forma de se produzir luz é a partir de correntes, enquanto os dispositivos semicondutores, como os LEDs, estes componentes possuem uma função de material semicondutor que, ao ser percorrido por uma corrente, emite luz. Outro efeito da corrente elétrica é o efeito fisiológico. Quando a corrente elétrica atravessa um organismo vivo, produz no mesmo contrações musculares, conhecidas como choques elétricos. No ser humano, ao ser ultrapassado
ao ser atravessado por uma corrente de intensidade de 10 mA ou mais, pode até sofrer efeitos fatais. Sabe-se que da mecânica que certa quantidade de água escorre através de um tubo AB, desde que haja uma diferença de potencial gravitacional entre as extremidades da figura, estando uma torneira na extremidade B aberta, ocorre o movimento instantâneo do líquido no sentido de A, que tem o maior potencial, indo para o B, que tem menor potencial. Essa corrente de água será interrompida, obviamente, se a torneira for fechada. Analogamente, na eletrodinâmica, certa quantidade de carga elétrica também se movimenta ordenadamente, desde que se estabeleça uma diferença de potencial elétrico nas extremidades do condutor. O dispositivo que oferece essa diferença, que ocorre por causa do movimento das cargas, é uma fonte elétrica ou gerador, que pode ser uma bateria, uma pilha ou uma tomada. A diferença de potencial elétrico, a DDP, também é chamada de tensão elétrica, que é representada pela letra U. Tem como unidade de medida no Sistema Internacional de Medidas o volt. No circuito elétrico, ao se ligar um condutor a um gerador, ocorre um movimento ordenado e simultâneo dos elétrons livres, no sentido de B, de menor potencial, para o A, de maior potencial, sendo que ocorre que a corrente elétrica I está no sentido oposto do sentido dos elétrons livres, por convenção. Observe que o conjunto formado por um gerador e um condutor é denominado um circuito elétrico simples. Podemos observar o condutor sobre uma DDP na figura ao lado. Observe que na extremidade A temos um potencial elétrico VA maior que o potencial elétrico VB na extremidade B. Logo, temos que a DDP U é a diferença de maior potencial para o menor potencial, ou seja, VA menos VB. Vamos falar um pouco sobre os conceitos de trabalho, energia e potência elétrica. Então, supondo que no intervalo de tempo ΔT passe simultaneamente tanto na extremidade A como na extremidade B uma certa quantidade de carga, ou seja, o trabalho realizado pela força elétrica é dado por essa expressão, que o trabalho nas extremidades A e B é dado pelo produto entre a quantidade de carga e a diferença de potencial nas extremidades. Já observe que essa expressão calculamos no slide anterior. Então, a diferença de potencial elétrico é dada por essa expressão. Substituindo esse valor, temos essa expressão. Aplicando a distributiva, obtemos que o trabalho é dado por essa diferença, onde essa parte é a energia potencial elétrica no ponto A e essa é a energia potencial elétrica no ponto B. Logo, o trabalho realizado nas extremidades A e B é dado pela energia potencial no ponto A menos a energia potencial no ponto B. Isso caracteriza o trabalho da força elétrica. Pela definição de potência, temos que a potência elétrica é dada pela razão do trabalho pela variação de tempo, onde o trabalho é dado pela expressão que chamaremos de 1, que é o produto das cargas multiplicado pela diferença de potencial elétrico. Da expressão da corrente elétrica, temos que a quantidade de carga dividida pela variação de tempo, onde isolamos a variação de tempo, encontramos a expressão 2. Substituindo as duas expressões na fórmula para a potência, obtemos então a expressão para a potência. Então, a potência elétrica é dada pelo produto da corrente elétrica pela diferença de potencial elétrico. No Sistema Internacional de Medidas, a potência é dada em watts, a diferença de potencial elétrico é dada em volts e a corrente elétrica é dada em ampere. Com isso, finalizamos nossa videoaula.